colocar, Senhor, para trazer uma palavra rema, revelada pelo Teu Espírito Santo nessa noite. Fala conosco, ó Pai. Continue usando a Tua vida como instrumento vivo diante de Ti, Senhor. Cremos, ó Pai, que o Senhor tem uma palavra através da vida dela. Senhor, enquanto ela ministra sobre a casa dela também, Senhor, e sobre a Tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pai do Senhor, igreja. Jesus é bom, amém? Meu pastor é uma bênção. Glória a Deus. Aleluia. Não tinha plano nenhum na terra, né? Não tinha nada projetado na terra. Mas eu quero crer que estava projetado no céu. Eu quero crer nisso. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, já que a gente vive pela fé, né? Então eu quero crer nisso, que já estava projetado nos céus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero estar convidando os irmãos para estar lendo juntamente comigo, aleluia, a palavra do Senhor que se encontra na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 3. Louvado seja Deus. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 3, amém? Amém. Louvado seja o nome do Senhor, de 1 até o 3, que nos diz assim: porventura, começamos nós a louvarmos a nós mesmos? Ou necessitamos, como alguns, de carta de recomendação para vós, ou de Vou ler de novo. Porventura começamos outra vez a louvarmos a nós mesmos, ou necessitamos, como alguns, de carta de recomendação para vós, ou de recomendação de vós? 2. Vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por vós e escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. Amém? Os irmãos podem se sentar. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Louva ao Senhor por essa oportunidade. Louva ao Senhor porque o Senhor sabe exatamente o que é que nós precisamos ouvir. Aleluia. Eu não sei qual é o tipo de mensagem que você está esperando nessa noite. Louvado seja o nome do Senhor, mas o Deus Todo-Poderoso, Ele sabe que tipo de mensagem eu e você necessitamos ouvir nesta noite. Aleluia. E eu creio que essa mensagem nós precisamos ouvir nesta noite. Aleluia. Quando nós lemos a carta de Paulo aos Coríntios, lá no capítulo de número 3 da primeira carta, Paulo vai dizer que naquele momento ele não pode tratar o povo como pessoas adultas. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 3, Paulo diz que aquele povo ali de Corinto, no momento ali, em primeira carta de Coríntios 3, Paulo diz que naquele momento o povo está precisando ser tratado como criancinhas. O povo está precisando ser tratado com leitinho, com papinha. Paulo nos faz entender através da palavra que se ele viesse com um ensinamento mais sólido, naquele momento ali em 1 aos Coríntios, o povo não resistiria. Então desde já nós já começamos a entender que verdadeiramente nas nossas vidas também há um tempo determinado para todas as coisas. Há um tempo que o Senhor nos trata como meninos, há um tempo que o Senhor nos trata como criancinhas, mas também, aleluia, vai ter um tempo que o Senhor vai ver a necessidade de trazermos uma palavra mais dura, um alimento mais consistente, mais sólido. Porque você imagina uma criança de 15 anos, estou eu dizendo, né, de 12, de 13, aí sendo alimentado com papinha,
lógica isso, né? Já está na idade aí de comer um mocotó apimentado, né? Vamos dizer para quem gosta, eu amo, uma dobradinha com angu forte, né? Já está aí nessa época. Mas infelizmente nós, aleluia, que somos servos do Senhor, nós não entendemos que também precisamos aplicar isso na nossa vida. Eu preciso entender que tem um tempo em que eu sou criança. Quando eu aceitei a Cristo, quando Cristo entrou na minha vida, eu vivi uma fase de menina. Eu vivi uma fase de criança. Mas quando nós começamos a caminhar, os anos vão passando, nós começamos a entender, aleluia, que o alimento precisa ser mudado. O alimento precisa ser mais sólido. E nós não podemos nos esquecer disso. Existem servos do Senhor que decidem viver uma vida, a vida toda como meninos. A vida toda como criança. Sabe, tem momentos que se uma liderança trouxer uma palavra, vem. Tem momentos que se uma liderança, aleluia, trouxer uma palavra mais dura, o abençoado fica de bico. Mas se a liderança traz uma palavra mais dura, é pela direção do Senhor, e o Senhor entende, aleluia, que já é o momento de uma palavra mais sólida. E quando a palavra vem do Senhor, ainda que seja um mocotó, um pimenta, aleluia, vai fazer bem pra gente. Vai fazer bem pro nosso crescimento, vai fazer bem pro nosso amadurecimento, aleluia. Vai fazer bem para a nossa enraização no Senhor, aleluia, porque a palavra ela nos enraiza, a palavra ela nos fortalece. E eu não vejo uma liderança que seja chamada pelo Senhor que não tenha em mente a preocupação de trazer um alimento para os seus liderados. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. E eu louvo ao Senhor por isso, porque o Senhor tem levantado, aleluia, lideranças responsáveis e compromissadas com a palavra. E Paulo era um desses. Lá na primeira carta, Paulo entendeu o seguinte: olha, agora não é o momento, eu não posso agora tratar vocês com um alimento mais sólido, eu preciso agora dar leitinho. Mas aí quando nós chegamos na segunda carta, nós já vemos Paulo dando mais uma força na palavra, no tratamento. Aleluia! Eu não sei qual é o momento em que o povo se encontrava aqui em 2 Coríntios capítulo de número 3. Uma coisa eu sei, a Bíblia me diz, aleluia, que Paulo chama esse povo para uma responsabilidade. Sabe, não importa como você esteja, não importa como eu esteja, mas há um chamado de responsabilidade para as nossas vidas. Tem sido anunciado aqui palavra a respeito de evangelismo, palavra a respeito de célula, palavra a respeito de crescimento, e essa responsabilidade está sobre os ombros de quem? Abaixo do Espírito Santo. Tua e minha. Aleluia. Independente se você ou eu estejamos passando por dificuldade, porque soldado é desse jeito aí. Aleluia. Não importa se estejamos chorando, se estejamos magoados, tristes, uma coisa é certa: nós não podemos levantar bandeira de rendição, porque há um campo missionário nos esperando. Louvado seja Deus. E quem são os chamados? Nós. E Paulo bem entende isso. E Paulo já começa, aleluia, a carta dizendo o seguinte para o povo: será que nós vamos outra vez gloriar-nos a nós mesmos? Aleluia. Porque toda honra e toda glória não tem que ser nossa. Deus levanta os seus servos, Deus capacita, Deus unge, Deus dá a palavra, Deus posiciona, Deus coloca como liderança, Deus coloca como primeiro, como segundo, aleluia. Mas é tudo para a honra e glória do nome do Senhor. Aleluia. Toda honra e toda glória, aleluia, louvado seja Deus, tem que ser do Senhor. E Paulo continua dizendo: ou será que nós necessitamos
recomendação de outros ou de nós mesmos, dizendo o seguinte: olha, aquela ali é carta de Deus. Olha, aquela ali é serva do Senhor. Aleluia. Será que nós necessitamos que alguém chegue e nos apresente? Será que nós necessitamos que alguém chegue e fale por nós? Aleluia. E aí vem Paulo e continua dizendo: olha, vocês são cartas. Vocês são a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens. Louvado seja o nome do Senhor. E aí ele continua dizendo o seguinte no 3: vós sois a carta. Ele não diz: não, vocês vão se preparar primeiro, vocês vão ser tratados, vocês não têm condições, depois vocês vão ser, depois que passar esse período aí difícil, vocês vão ser carta. Não, ele dá uma certeza no presente: vós sois, porque já é manifesto que vós sois, vocês são a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita, não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo. Não em tábuas de pedra. Ele vem falando da lei, não foi escrita em tábuas, mas escrita na tábua do nosso coração. Aleluia. E diante desse texto, o tema, aleluia, que eu vejo aqui nesse texto é o seguinte: somos carta de Cristo. Igreja, nós somos carta de Cristo. Aleluia. Servo do Deus vivo, você é carta de Cristo. Aleluia. Louvado seja Deus. Quando nós lemos esse texto, nós vemos Paulo falando ao cristão como uma carta de Cristo. E quando ouvimos isso, aleluia, nós vemos essa mensagem atravessando os séculos e tão viva para nós nos dias de hoje. Louvado seja o nome do Senhor. E ao ouvir a voz do Espírito Santo através da palavra, nós trazemos para nós a responsabilidade de sermos um meio, uma carta, um meio de comunicação, aleluia, entre Deus e o mundo. Entende isso? Aleluia. Louvado seja Deus. E o que é que isso quer dizer? Isso quer dizer que nós precisamos, aleluia, revelar às pessoas o que é, qual foi a mensagem que Cristo escreveu em nós. Qual foi a mensagem que Cristo escreveu em você? Aleluia. Qual foi a obra que Cristo fez em você? As pessoas precisam saber disso. Aleluia. Louvado seja Deus. Quer saber de uma coisa? Antes, o meu conteúdo era um conteúdo sujo. Antes, o meu conteúdo era um conteúdo de tristeza, de amargura, de perdição, de imundícia, aleluia. Mas agora o meu conteúdo é outro. Agora o meu conteúdo é outro, aleluia, porque Cristo entrou e escreveu um conteúdo novo. Louvado seja o nome do Senhor. Só que esse conteúdo que Cristo escreveu em mim, essa obra extraordinária que o Espírito Santo fez, olha a célula aí entrando em ação de novo. Não pode ficar guardado em segredos comigo. Alguém precisa ouvir. Alguém precisa saber o que é que Cristo fez na minha vida. Aleluia. Alguém precisa saber disso. E só vão saber se eu ir. Aleluia. Só vão saber se eu for ao encontro deles. Louvado seja o nome do Senhor.
Nós somos carta de Cristo. Nós não precisamos de recomendação. Aleluia. Porque nós somos cartas pessoais. O nosso caminhar, as nossas atitudes, elas precisam falar por nós. Aleluia. Louvado seja Deus, as nossas atitudes, o nosso caminhar, porque como é que eu vou me achegar a alguém para levar uma boa nova, uma notícia, aleluia, nova, uma novidade, se eu ainda não experimentei essa novidade? Então o Senhor me convida primeiro a experimentar o que Ele escreveu na minha vida, o que Ele tem escrito, para depois, aleluia, eu anunciar como conhecedor de causa. Eu estou pregando, eu estou falando, porque eu estou vivendo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E o próprio Paulo, ele entendia isso de uma maneira tão forte, tão clara, que ele mesmo abriu a boca para dizer e deixar uma mensagem escrita para nós, dizendo o seguinte: agora, vivo não mais eu, porque antes quem vivia era eu. Antes quem vivia era eu batia mesmo, eu fazia mesmo, aleluia, eu maltratava mesmo, eu perseguia mesmo. Mas agora não vivo mais eu. Aleluia. Mas é Cristo que vive em mim. Porque aquele gigante chamado eu que habitava aqui dentro, ele já abateu. Aleluia. Agora vivo não mais eu, mas é Cristo que vive em mim. E a vida que agora vivo, não vivo mais pela carne, mas vivo na fé. Aleluia, naquele que me amou. Mas eu vivo pela fé, porque é pela fé que a gente vai, aleluia. É pela fé que nós vamos apresentar a boa nova. É pela fé que a gente vai levar a boa notícia. É pela fé, aleluia, que você que está ouvindo fala do amor de Cristo para alguém. É pela fé que você chega para Cristo e diz assim: Ele tem um poder para te curar física e espiritualmente. É pela fé que você vai levar uma mensagem de salvação ao perdido. Porque vejamos bem quantas pessoas estão precisando receber, ouvir essa mensagem. E eu sou portadora dela. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Nós somos carta de Cristo. Aleluia. Nós precisamos ser abertas. Paulo disse isso. Nós somos cartas de Cristo. Nós precisamos ser abertas. E quando Paulo fala que eu e você precisamos ser cartas abertas, Paulo está querendo dizer que os homens precisam ver que nós somos cartas de Cristo. Porque tantas pessoas falam que são, mas as atitudes levam para caminhos bem distantes daquilo que ela está falando. E aí já nos traz para uma responsabilidade de viver aquilo que nós pregamos. Porque o mundo precisa ver isso. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E quando nós chegamos no Evangelho de Mateus, capítulo de número 5, nos é registrado algo muito interessante. Louvado seja o nome do Deus Todo-Poderoso. Quando nos é dito no capítulo 5, versículo 14 e 15, diz assim: vós sois, vocês são a luz do mundo. Aleluia. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte, nem se acende uma candeia e se coloca debaixo de um alqueire, mas no velador, e ela dá luz a todos os que estão na casa. Aleluia. Nós somos luz, nós não podemos ficar escondidos. Nós somos luz, nós não podemos ter vergonha de mostrar a luz.
Nós somos luz, nós não podemos ter vergonha de revelar aquele que nos dá a luz, aquele que é a luz em nós. Não tem como você pegar, aleluia, uma lamparina, uma lâmpada e colocar embaixo de um alqueire, de algo e esconder. De qualquer forma, essa luz, ela vai irradiar luz para os cantos. De alguma forma, vão perceber que ali tem luz. E aí vem o Evangelho e diz, você não pode esconder, mas você precisa estar no velador. Ele não está falando de engrandecimento, ele não está falando de exaltação, ele está falando de eu revelar, aleluia, quem eu sou nesse mundo de trevas. E eu preciso revelar que eu sou a luz, que eu tenho a luz de Cristo, que a luz de Cristo brilha em mim. Eu não sei se os irmãos já prestaram atenção em época de calor, quando nós estamos com a nossa luz apagada. Presta atenção nisso. E de repente você acende a sua luz. O que acontece? Já viu que atrai aquele monte de bichinho para aquela luz? Fica um monte de bichinho em volta. Aleluia. A gente pega aquela bacia de água, né? E por incrível que pareça, você bota uma bacia de água embaixo e eles ficam tontos e caem dentro da bacia de água. A nossa vida como luz precisa ser assim. Precisamos, através da luz que Cristo implantou em nós, atrair pessoas. Só que as pessoas que nós atrairmos não vai ser para nós, vai ser para Cristo. Aleluia! Vai ser para Cristo, porque a palavra que vai estar sendo anunciada não é a minha palavra, é a palavra de Cristo. Não sou eu, não é o ministro que salva, não é o ministro que cura. O ministro é apenas uma carta enviada, adereçada a alguém que precisa, aleluia, saber daquele conteúdo. Imagina você, nós que temos um conteúdo de Deus, porque todos nós aqui temos a palavra, todos nós temos a palavra. Imagina nós que temos um conteúdo, guardarmos para nós, sabendo que tem alguém lá fora precisando. Você já parou para pensar nessa responsabilidade? E alguém morrer sem receber o conteúdo que eu tinha a entregar? Meu Deus! Já parou para pensar nessa responsabilidade? Imagina, aleluia, porque nós trabalhamos muito com o tempo, e às vezes a gente acha assim, será que é o tempo de eu fazer isso? Será que é o tempo de eu levar a mensagem? Será que é o tempo de eu apresentar essa carta? E a Bíblia vem e me convida para eu fazer isso em tempo e fora de tempo. Porque se eu estou fora do meu tempo, eu estou dentro do tempo de Deus. Então o tempo não foi ontem, o tempo não é amanhã, o tempo é hoje. Porque Jesus está voltando. O tempo é hoje. Aleluia. Veio algo aqui na minha cabeça agora, imagina. Missionária Jane tem em mãos dela, aleluia, a responsabilidade de uma carta. Você é a carta viva e aberta de Deus, escrita pelo sangue do Cordeiro. E aí a missionária Jane sabe que alguém precisa receber essa carta que está na mão dela. Porque carta tem aquele que envia e tem aquele que precisa receber. Aleluia. E se eu recebi e eu não entregar, eu sou negligente. E aquele que colocou a carta na minha mão vai pedir conta de mim. Cadê a carta que eu te entreguei? O que tu fez? Meu Deus! E a missionária Jane sabe que alguém não está precisando receber essa carta. E aí ela retém essa carta, como às vezes nós retemos, achando o seguinte, eu não estou preparado, eu não tenho condições. Quem sou eu? Aleluia. Mas essa carta ela já está adereçada, porque quando eu prego o evangelho, quando eu ministro a palavra, aleluia, eu ministro a palavra certa e pode ter a certeza, os corações já estão preparados para receber essa mensagem. Aleluia. E a missionária Jane se retém com essa mensagem. E de repente a missionária Jane recebe a má notícia, olha, partiu.
morreu. Misericórdia. Como é que vai ficar o coração da missionária Jane? Eu fui chamada, eu recebi o conteúdo, eu estava com a carta, eu estava com a mensagem, eu tive tempo para levar, eu tive tempo para entregar, mas eu não fui. E agora é tarde demais. Eu creio que o Senhor pode usar outro para levar a carta. Mas aí a minha oportunidade, a minha vida diante de Deus, como é que fica? Entende? Nós somos pescadores de almas. Você é pescador de alma. E eis aqui a isca. Entende esse mistério? Eis aqui a isca. E essa isca aqui, quando ela é lançada, ela não falha não. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Nós precisamos ser abertas. Aleluia. As pessoas precisam ver. As pessoas precisam saber. Como crerão se não tem quem pregue? Como virão se não tem quem vá buscar? Como ouvirão? Aleluia! Aleluia! Esse campo é um campo fértil. E a palavra me diz isso. Grande é a seara. Meu Pai. Grande é a seara. Talvez a mensagem dessa noite não seria essa. Mas Deus sabe de todas as coisas, amém? Grande é a seara e poucos são os. Irmãos, o campo já está branco. Estou sentindo a presença do Senhor neste lugar. Já é chegada a hora da colheita. Os campos estão brancos. Os frutos já estão maduros e nós precisamos colher. Já é tempo, a hora é essa. A hora é essa e poucos são os trabalhadores, porque são poucos os que querem, amados, ser cartas de Deus nestes dias. Eu quero receber a mensagem, eu quero ser ministrada, eu quero ser curada, eu quero ser tocada, eu quero ser renovada. Deus faz isso tudo com um propósito, de eu levar também para os necessitados. E às vezes aquele que precisa, irmão, está tão pertinho. A gente não precisa ir para os confins da terra, está tão pertinho. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Nós somos carta de Cristo. E nós precisamos ser vistos assim. Aleluia! Sabe até quando? Até a volta de Cristo. Até a volta de Cristo. Tantos começaram tão bem e estão deixando terminar mal. E eu não sei como você está, mas toma posse dessa palavra hoje e se levante como carta de Cristo. Aleluia. Se levanta como ministro do Evangelho. Aleluia. Porque Jesus está voltando. Louvado seja Deus. Toda carta ela tem o carimbo de autenticidade. Eu não sei agora tem, né, e-mail, agora tem WhatsApp, né, essas, né, coisas aí, mas na minha época, a carta para ela ser enviada, antes ela precisava do carimbo de autenticidade, senão ela não era enviada. E nós temos esse carimbo. Nós somos carimbados pelo Espírito Santo. Aleluia. Nós não somos uma xerox. Nós não somos uma cópia. Nós somos cartas que foram escritas pela mão do Deus vivo, como disse Paulo.
Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. A nossa autenticidade como carta de Cristo é revelada em nós e por nós através daquilo que nós fazemos e falamos. O que fazemos e falamos, amado, revela quem nós somos. Principalmente o que fazemos. Principalmente as nossas atitudes. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Cristo colocou a mensagem dentro de nós. Aleluia. Louvado seja Deus. E o Espírito Santo, Ele nos capacita para levá-las. Aleluia. Somente pela misericórdia e honra do Senhor. Louvado seja Deus. A mensagem que nós trazemos em nós não é obra do homem. É obra do Espírito Santo. Sabe, a gente pode ir diante de qualquer um e dizer assim: olha, a obra que foi feita na minha vida não foi feita por dinheiro, não foi feita pelo nome, não foi feita pela posição, foi feita pelo Espírito Santo. Aleluia. É obra do Espírito Santo. E mais, foi uma obra que só Ele poderia ter feito. Foi uma obra que só Ele poderia ter feito. Igreja, nós somos carta de Cristo, como disse Paulo. Nós precisamos ser legíveis. Nós precisamos ser claros. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Na carta, na mensagem, não pode ter engano. Aleluia. Não pode ter embaraço. Não pode ter mentira. Não pode ter, aleluia, coisas que desagradam, que arranham a mensagem, para que alguém ao ouvir diga assim: quem é você? Quem é você para me dar essa mensagem? Aí fica estreito, né? Então nós precisamos ser claros, legíveis, como disse Paulo, sem rasura. Aleluia. Sem rasura. Louvado seja o nome do Senhor. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 5, versículo de número 20, diz o seguinte, aleluia, 5:20, diz assim: de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se fosse Deus, como se Deus por nós rogasse. Rogamos vós, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Olha isso. Nós somos embaixadores. Sabe o que é embaixador? É representante. Quando nós chegamos, é como se a própria presença de Deus chegasse. Tem que ser assim. É como se a presença do próprio Deus chegasse. Mas aí vem Paulo e diz assim: reconcilieis. Porque nós não podemos perder essa realidade em nós. Nós não podemos perder essa verdade em nós. E quantas vezes nós precisamos nos reconciliar com Cristo para que Ele venha reacender essa mensagem em nós. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Como representantes de Cristo, nós precisamos ter uma conduta que faça sentido com aquilo que nós estamos falando. Louvado seja Deus. Nós somos cartas de Cristo. Nós precisamos, amados, trazer boas notícias. Aleluia, já estou terminando. Quarto ponto, nós somos carta de Cristo. Nós precisamos trazer boas notícias. E aí eu trago uma pergunta para a minha vida, para a vida de quem está aqui dentro, para a vida de quem está ouvindo, aleluia. Que notícia nós temos levado ao mundo? Meu Deus. Que notícia
notícias nós temos apresentado às pessoas? Aleluia. Que mensagem nós temos levado? Será que são as boas novas de salvação? Aleluia. Mensagem de amor, mensagem de paz que vem da parte de Deus por meio de Cristo. Quando nós olhamos a nossa volta, irmãos, quantas pessoas estão precisando saber o que é verdadeiramente amar? Irmãos, quantas pessoas têm de tudo? Não falta nada fisicamente falando, mas precisam ainda conhecer a paz de Cristo, porque eles não têm paz. Aleluia. E o nosso viver precisa mostrar isso. As pessoas precisam ver isso escrito em nós. Aleluia. Outrora nós estávamos perdidos. Nós estávamos lá. Para pensar nisso. Eu sei que alguns aqui foram criados em berço evangélico, mas alguns estão na mesma posição que eu estive um dia. Um dia eu estive lá. E sabe como é que estava a minha vida lá? Totalmente desgraçada. E desgraçado quer dizer desanexado da glória de Deus. Assim estava a minha vida lá no lamaçal do pecado. E o diabo, ele é tão sujo que ele usa exatamente esse momento para soprar no ouvido de muitos, como um dia soprou no meu: você não vai ser ninguém, a sua vida não vai mudar, você vai viver essa vida para sempre. Mas o Deus Todo-Poderoso, aleluia, o Deus Todo-Poderoso que nos ama com amor incondicional, levanta um mensageiro com uma mensagem poderosa e levou lá onde a gente estava. Levou lá, foi lá. Deus foi lá resgatar. Muitos de nós não fomos resgatados dentro de uma igreja. Muitos de nós fomos resgatados lá no lamaçal do pecado, lá onde nós estávamos. Enquanto o diabo estava pisando, humilhando, aleluia, acabando, colocando um ponto final, o Deus Todo-Poderoso olha com misericórdia e envia um mensageiro lá com a mensagem de boa nova. Jesus pode mudar a sua história. O Senhor pode fazer algo novo. Aleluia. O Senhor pode fazer você um homem honrado. O Senhor pode fazer de você uma mulher honrada. E olha nós aqui. Para quê? Qual a finalidade? Qual o propósito? É eu simplesmente vir aos cultos, sentar nas cadeiras, ser cheio da presença do Senhor e acabou, e voltar para minha casa? Vai muito além disso. O mistério é agora você resgatar quem está lá. Porque você entende o que é estar lá. Você sabe a dor que é estar lá. Você sabe o que é a dor da rejeição, a dor do esquecimento. Você sabe o que é ouvir uma palavra dizendo para você: não tem mais jeito. E agora o Senhor quer te usar como essa carta para apresentar boas novas para alguém que esteja lá no fundo do poço. Então deixa Deus te usar. Deixa Deus te usar. Seja instrumentos na mão do Senhor. Seja, aleluia, um obreiro aprovado na presença do Senhor. Seja um trabalhador que honra aquele que o chamou para uma grande obra. Porque nós estamos numa grande obra. Sobre nós, igreja, sobre você, servo do Senhor, uma grande responsabilidade
que é saquear o inferno e povoar o céu. Aleluia. E às vezes apenas um abraço ou simplesmente Jesus te ama vai ser como uma espada cortante no coração daquele que estava pensando que é o fim. Aleluia. E ali é o Senhor nos usando para resgatar vidas para a honra e glória do nome dele. Muitas vezes as nossas igrejas estão vazias, não é por falta de oração. Aleluia. Muitas vezes as nossas igrejas estão vazias, não é por conta de palavra. Muitas vezes as nossas igrejas estão vazias porque nós estamos acomodados. Aleluia. E nós precisamos sair do comodismo. E às vezes a pessoa a ser resgatada é alguém que um dia esteve sentado do meu lado. Já conhece a palavra, mas eu estou precisando ir lá dar um abraço. Não estou falando de mensagem não, tá? Eu estou precisando de ir lá. Estou falando de ir lá dar um abraço. Estou falando de ir lá só para dizer assim, como é que tu tá? Como é que você tá? Aleluia. Aleluia. Chega lá e dizer assim, eu vim aqui só te ver. Se não me receber, não me recebeu. A minha parte eu fiz. Porque eu também não vou entrar na casa de ninguém, né? Invadindo. Se não me receber, filho, eu sacudo a poeira no pé e eu volto. Aleluia. Louvado seja. Eu estou falando isso porque eu preciso ter essa coragem. Eu preciso ter essa coragem. E nesses dias o Senhor nos chama para isso. Para irmos. Para sairmos. Ide a todo mundo. Entregai o Evangelho. E o versículo continua dizendo, não é a um, não é a dois, é a todo. A todo mundo. E dentro desse todo mundo vai ter gente que vai te olhar de cara feia. Dentro desse todo mundo vai ter gente que vai fechar a porta para você. Dentro desse todo mundo, aleluia, vai ter alguém que não vai nem suportar a tua presença. Vai ter alguém que vai falar assim, o que é que tu veio fazer aqui? Mas aí também a palavra vai dizer que aqueles que crerem serão salvos por conta desse Evangelho. Ide a todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. E aquele que crê vai ser salvo. Então, se a palavra diz aquele que crê, eu tenho a certeza que tem alguém que crê que está me esperando. Tem alguém que crê que está te esperando. Aleluia. E eu não sei até quando vai ser a oportunidade dele e a minha. Porque Jesus está voltando. Amém, igreja? Amém? Está gravando? Tá? Quero agradecer a você que está ouvindo o som desse aparelho. Se levante nesta noite como mensageiro da palavra do Senhor. Talvez você esteja fraco, debilitado, mas o Senhor, Ele quer te usar. E eu tenho a certeza que enquanto Deus te usa, Ele trabalha no seu coração. Aleluia, amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Eu quero aqui também, irmãos,